Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o ginecologista e mastologista e também presidente da Fundação SECOM, Dr. Gerson Mourão. Bom, se você quer uma comida caseira e com sabor, que é o principal, venha para o Quilosito Restaurante Self-Service, que fica na Rua Ramos Ferreira, 1945, telefone 3622-6017, WhatsApp 98158-6376. Agora totalmente adaptado, seguindo as normas da Secretaria de Saúde, como álcool gel, luvas e distanciamento entre os clientes. Uma grande variedade de pratos para atender o seu paladar. Mas se você quer ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório, você pode fazer o seu pedido através dos aplicativos iFood e Uber Eats. No Quilosito vocês terão várias opções de comer bem e com sabor. Quilosito Restaurante Self-Service, Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017 e o WhatsApp 98158-6376. Estamos de volta, hoje direto do Axerito, que fica na Rua Tirza Carvalho, número 40, no Conjunto Adrianópolis. Telefone 99201-1818. Então, Axerito é um lugar prazeroso para você estar, onde você pode fazer a sua confraternização, trazer a sua família, seus amigos, reunir os amigos para um bate-papo, tomar um vinho, comer um bolinho de queijo muito gostoso que tem aqui, sem falar num pastelzinho nordestino, que você tem um pastel com carne seca. Isso é tudo muito bom. Então, hoje, com a honra e o prazer, destaco o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista e o presidente da Fundação SECOM. E tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, quarto andar, sala 420, telefone 99981-8994. Então, doutor, a gente falou da enfermeira e nós estávamos falando dos cânceres. Queria continuar falando sobre isso, queria continuar vendo. O senhor já fez o diferencial da químio e da rádio. Em que outras situações hoje acontece a intervenção? Tá. Edson, é assim, a primeira coisa, a dimensão da intervenção, ou seja, quanto mais avançado estiver o tumor, que é o que acontece na nossa fundação, a maioria deles Mas são só atribui avançados. a que isso? O avanço, avançado? Sim. Há uma desestruturação do nosso sistema de saúde. Ou seja, tecnologia nós temos, por exemplo, nós temos excelentes cirurgiões, nós temos uma quimioterapia que não deixa nada a desejar para canto nenhum, nós temos uma radioterapia melhor do que a própria clínica particular, porque esses equipamentos da radioterapia de última geração que nós chamamos de SECOM. Você não adianta você ter tecnologia de ponta quando a rede toda não consegue me entregar. O Edson, na realidade, a ideia que tem que se ter é como se fosse uma produção, aquela rede de produção. Então, um põe um prego, outro põe não sei o quê, não tem a rede de produção? Sim, sim. Bom, quem tem que entregar o paciente para a gente é a rede. Então, se a rede demorar muito em entregar o paciente para nós, essas pessoas com câncer, os cânceres vão chegar avançados. Então, por exemplo, tem uma tese de mestrado de um colega nosso de 2018 que ele mostrou que quando o paciente palpa o nódulo, que ele vai na rede, faz o exame, daqui que ele chega à fundação, ele gasta entre 6 a 8 meses. Meu Deus! Não, isso não é nada. Aí, para completar, ele gasta de 6 a 8 meses para chegar na fundação. Quando chegar na fundação, ele ainda gastava mais 13 meses, quer dizer, quase 9 meses, quase um ano para você. Então, enquanto a gente não conseguir encurtar isso aí, você pode ter a melhor tecnologia de ponta que você não... Ou seja, a questão é muito mais... não é tecnologia que falta no Estado. E a fundação, então, atende todos os tipos de câncer, doutor? Todos os tipos. Qual é o protocolo? Como é que funciona? Como é que é esse direcionamento? Há uma central que distribui? Como que funciona? O SECOM, nós temos hoje em dia o princípio da equidade, né? O que é isso?
Aqueles que mais necessitam de um atendimento, por exemplo, alguém que está com muita dor, alguém que está com tumor mais avançado. Então, essas pessoas elas vão ter prioridade em relação àquelas que não têm os tumores mais avançados. Então, isso é uma questão que hoje nós estamos considerando muito dentro da Fundação. Para você ter uma ideia, já que a gente está falando de princípio da humanização dessa situação toda, eu estou me lembrando que, por exemplo, eu não sabia que as Índias aldeadas, elas não tinham prioridade dentro da Fundação SECOM. E que, por lei, o próprio Ministério da Saúde tem lá, dentro do SUS, ele diz que Índias aldeadas, elas têm prioridade no seu atendimento. E o que é que nós fizemos? Nós chamamos o grupo dos seus representantes e hoje existe um fluxo dentro do SECOM priorizando as Índias. Bom, eu tenho as minhas restrições, mas vamos lá. Uma das coisas que eu não concordo é que se abre um atendimento para os índios estrangeiros, enquanto que os nossos estão aí passando necessidade. Mas isso aí é capítulo para uma outra história. Doutor, e quanto tempo a pessoa consegue diagnosticar esse câncer, seja de mama, seja de colo do útero, enfim, como é que o paciente tem que fazer? Porque a gente sempre fala de câncer de colo do útero, a gente sempre fala de câncer de mama. Mas e os outros? Por exemplo, essa parte da urologia, que eu fiquei besta de saber, um paciente que vocês atenderam lá, com 35 anos, com câncer no pênis. Como é que chega a esse estágio? Como é que isso acontece? Eu queria entender um pouco como que a pessoa, porque o senhor já falou nesse programa mesmo, que o câncer não é contagioso. Como é que ele se instala na pessoa? É disso assim. Na realidade, o que nós temos que entender é que todas as vezes que assim, não mais do que 10% dos cânceres, eles são extremamente agressivos. Aparece e leva o cara rapidamente. É muito raro isso. A maioria dos cânceres, eles têm um comportamento muito lento. O que mostra que quando os tumores chegam avançados na nossa instituição, é simplesmente um reflexo da estrutura que está sendo oferecido para a população. Basicamente, a grande questão é essa. Né? E a nossa função dentro da Fundação SECOM seria basicamente que a rede nos entregasse os pacientes ainda a tempo de a gente poder fazer um trabalho interessante. Deixa eu te colocar uma coisa. Por exemplo, câncer do colo. Se nós conseguíssemos... O câncer do colo tem um muro. Para cá é câncer, para cá nós temos uma caminhada que não é o câncer. O caminho do câncer é esse, de colo. Então você pode, por exemplo, lançar mão em massa, mas em massa mesmo, da vacinação. Ela não vai chegar a ter câncer. Você pode, as pessoas que tiverem um preventivo alterado, você pode fazer um exame e cortar o colo dela e evitar que ela se transforme em câncer. Doutor, o senhor falou uma coisa que também me deixou e me deu uma sacada muito legal, sobre o tratamento da dor, que essa é a pior fase do câncer. Sim. Isso foi instituído dentro do SECOM e já existe há muitos anos? Não, já existe isso. O Edson, assim, existe um princípio hipocrático, que foi o pai da medicina, que foi Hipócrates, há mais de 35 mil anos aí, ele diz, mais de 3 mil anos, aliás, ele dizia o seguinte: quando você não puder tratar, quando você não puder aliviar, então você conforta. Então, hoje no SECOM, nós contemplamos esses 3 momentos. Nós tratamos, quando ele já não tem mais condições de ser tratado. Antigamente, há muitos anos atrás, os pacientes eram um terror, eles morriam com dor. Tanta dor, era um sofrimento que você não pode imaginar. Hoje, a doutora Birlane, o grupo que ela tem lá, ela tem o que nós chamamos de cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos, ele propicia que as pessoas tenham um pouco do que resta de vida, mas uma vida digna para morrer. Então, esse é o grande desfecho hoje do nosso Pois é, mas eu te pergunto, hoje, por exemplo, vamos pegar um nome, o anestésico em si, ele tem um tempo, vai chegar uma hora que o organismo já não
não responde mais. Aí vai ter que ir aumentando esse... Não, algumas não vezes... existe outras drogas que vai substituir. Aí é que está o segredo. O grupo que lida com a dor, eles sabem combinar as drogas e sabem o que eles vão fazer com cada um paciente especificamente em relação à droga. Então, isso hoje não é problema nenhum. Isso é um problema muito tranquilo para ser resolvido. E aí, nós temos